esta é a segunda publicação. Quer dizer que nós, na publicação anterior, estivemos a falar sobre conceitos que neste momento estão a trazer alguma preocupação à ciência oficial. Porquê? Porque não tem explicação para alguns das coisas que acontecem no dia a dia às pessoas e para a qual, portanto, são invasivos nas respostas. Vamos voltar à, à genética e ao rejuvenescimento. Eu falei da outra vez, na anterior emissão, que neste momento a epigenética começa a ter alguns dados que nos podem garantir que o rejuvenescimento já não é assim um processo evasivo e duvidoso como até atualmente se tem demonstrado. Porquê? Porque hoje é a própria ciência que começa a falar, a ciência genética começa a falar, a discutir e a propor que está a determinar que a limitação de vida física biológica está a ultrapassar os 140 anos. Ora, isso já traz uma garantia de que rejuvenescer, ou pelo menos não envelhecer à velocidade que se está a demonstrar atualmente, apesar de que hoje nós estamos a viver muito mais do que os nossos antepassados, temos de ver isto por este prisma. Nos anos houve uma altura em que, portanto, as pessoas neste planeta viveram centenas de anos. Isso está, portanto, inclusivamente escrito na Bíblia. E isso não é, portanto, engano de tradução. Efetivamente, naqueles tempos, o ser humano conseguia, portanto, atingir uma longevidade. No tempo dos gregos, dos antigos gregos, os filósofos, portanto, estamos a falar de há 3000 anos, 2000 antes de Cristo, os antigos gregos, portanto, também suportavam essa longevidade. Porque é que quando chegamos à Idade Média, a vida, portanto, a esperança de vida não ultrapassava efetivamente os 35 anos? Havia, no entanto, pessoas que ultrapassavam perfeitamente esse processo. Porque é que, efetivamente, as coisas aconteciam assim? Aconteciam assim porque, naquela altura, pensava, portanto, principalmente na Idade Média, as pessoas, a mente delas, o pensamento delas, estava muito limitado, cada vez mais limitado. Tudo, até se chamou a essa altura o tempo das trevas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas viviam com medo de tudo, com medo de, portanto, da sobrevivência, com medo do diabo, com medo de não conseguirem sobreviver mais um dia, portanto, porque tudo era muito instável. Instalou-se na Idade Média um obscurantismo, uma pressão sobre as pessoas. Isso encurtou-lhes a vida. Com o passar dos séculos, com a libertação, com a abertura, portanto, ou seja, com menos controle da mente pela parte das igrejas, em que viam em tudo pecado, viam em tudo o diabo, a mente começou-se a libertar. Hoje, a esperança de vida a média está a ultrapassar, está-se a aproximar dos 100 anos. Ora bem, a questão é viver até os 100 anos com boa qualidade de vida ou, efetivamente, ser suportado pela medicina, suportado pelos os recursos que hoje a medicina pode proporcionar para que se faça essa sobrevivência. Nas minhas procuras, nas minhas buscas
para perceber este conceito, visitei vários povos e um dos povos foram o que me mais surpreendeu foram os Hunza. Os Hunza eu já tinha visitado o Tibete por razões mais, portanto, profissionais e filosóficas e também o Butão. Depois ouvi falar até de um livro de um médico inglês, ouvi falar de um Hunza e visitei, numa oportunidade que tive, visitei, tive 3 dias nessa área. E naquela altura eu estava muito envolvido com a alimentação, pensando que a alimentação seria a solução, seria, portanto, a base fundamental para se atingir uma saúde e, efetivamente, ultrapassar, portanto, a esperança de vida atual. Uh, efetivamente, o que confirmei foi que havia muita gente, muitos homens e mulheres que ultrapassavam os 100 anos com muita facilidade. Vi poucas pessoas a utilizarem muletas ou outro género de apoio para se locomoverem. Vi jogos de polo em que os participantes, a grande maioria, ultrapassavam os 80 anos e alguns os 100 anos. O que quer dizer que para eles era normal. Inclusivamente, o meu guia propôs, 4 homens encostaram-se a um muro e perguntaram-me, portanto, através do guia, quem é que eu considerava que fosse o mais velho entre os 4. E eu não consegui, a minha resposta foi que não ia tentar, porque garantidamente sabia quem seria o mais novo, porque ainda tinha barba e cabelo preto, portanto, e os outros tinham cabelo branco, rugas, portanto, algumas rugas, mas que abstinha-me de tentar fazer essa lotaria. E, portanto, um deles, então, quando o meu trator disse ao guia que eu não queria arriscar, portanto, ele levantou o dedo e disse que era ele. Ele tinha 117 anos. Era bisavô do que o mais novo, que tinha 60. O que quer dizer que, portanto, fiquei admirado pela, por essa, por essa observação, mas considerei que efetivamente continuava a estar a acreditar que, e as crenças são importantes, né? Como tenho já dito e tenho publicado, as crenças é que definem efetivamente a nossa posição e a maneira como pensamos, que era a alimentação. Os uns só fazem 2 refeições ao dia, geralmente não tomam um pequeno almoço, almoçam e jantam, portanto, eles têm um ditado que é, portanto, o ditado é mais ou menos este, portanto, quem come muito vive pouco. Naquela altura fez sentido para mim essa afirmação, porque sabemos que nós gastamos 2/3 da nossa energia para fazer uma digestão. Uma congestão não é mais do que um processo em que o sangue que está muito concentrado no sistema digestivo para essa operação complexa seja inadvertidamente retirado portanto, de onde ele está localizado no sistema digestivo e trazê-lo à periferia, por exemplo, quando entramos em água fria. Ora bem, o que quer dizer que essa é efetivamente uma questão que vamos aqui abordar mais tarde sobre a alimentação, os benefícios de uma alimentação saudável, mas depois, mais tarde, anos depois, quando comecei, portanto, a estudar epigenética ou a ter mais informação, e já contei aqui a doutora Helen, então percebi que efetivamente o segredo do Zunza não passa pela alimentação, é importante, mas passa por eles quando começam a ter consciência da realidade, começam a saber que são pessoas, olham à volta deles e o que eles veem, olham para o meio e o que eles veem é que o meio, portanto, está-lhes a dizer que aquilo é possível. Estão ali factos, não é um caso, são muitos casos de pessoas que ultrapassam os 100 anos e que chegam perfeitamente aos 100 e poucos anos. O que quer dizer sem efetivamente estarem limitados, muito limitados.
O que quer dizer que isso faz com que um jovem olhe para aquilo com naturalidade, passa a ser uma crença. O contrário é que pode o perturbar. Ele ver pessoas que efetivamente não seguem a generalidade, que morrem mais cedo, adoecem, portanto, prematuramente. Isso é que traz, portanto, talvez alguma estranheza. Então, esse é um processo normal que nós, portanto, temos de levar em consideração. Ora bem, então, se hoje a ciência genética diz-nos que nós podemos, efetivamente, viver mais tempo, que começam a ter informação mais abalizada, começa a haver ensaios de pessoas que começam a ultrapassar efetivamente a esperança de vida e a meta de que é proposta pela genética. Há casos neste momento portanto, de alguns milionários que se propuseram a criar equipas que estão a acompanhar. Um dos milionários que eu tive a oportunidade de ler o trabalho que está a ser feito com ele, tem uma equipa de nutricionistas, de genetistas, que lhe estão, portanto, ele só come uma vez ao dia, faz exercício físico, faz meditação, evita o stress, proporciona 8 horas de sono por noite, e o que quer dizer que ele, efetivamente, está a gastar milhões para isso acontecer. Penso que essa, efetivamente, como ensaios, são interessantes, mas segundo a posição do Self-Renewal Guru, não precisamos de ser milionários para termos uma saúde perfeita e retardarmos o envelhecimento. É só saber as técnicas, é só saber os processos e adotar por eles. É verdade que isso, adotar por mudarmos a nossa alimentação, mudarmos as nossas rotinas, termos o foco nos objetivos que queremos atingir. Isso vai ser tudo explicado nas próximas, portanto, publicações. Hoje, amanhã, penso que faremos uma publicação do Dr. Lair, uma parte, só um trecho, em que ele apresenta, num dos documentários dele, um médico norte-americano, um médico naturopata norte-americano, que começou aos 67 ou 68 anos um programa de rejuvenescimento em que implicava, e naquela altura não se sabia, estamos a falar dos anos 80, ainda não se sabia tanto como se sabe hoje, mas ele propôs fazer isso. Ele só fez algo que eu não aprovo. É que ele utilizou hormonas idênticas, portanto, há uma substância que pode vir de fontes naturais ou artificiais para efetivamente compensar hormonas que estejam a ser produzidas escassamente. Isso pode trazer outros problemas, como por exemplo haver excesso depois de compensação dentro do hormônio, e isso às vezes falha. Eu falei na primeira apresentação dos telómeros. Os telómeros são efetivamente a parte do cromossoma que pode alongar ou pode encurtar, dependendo da maneira como estamos no processo biológico. E se ele alongar, portanto, alongamos a vida; se eles encurtarem, encurtamos a vida biológica. O que quer dizer que hoje está-se a trabalhar muito com uma hormona chamada telomerasa. A telomerasa é uma substância que é produzida dentro do nosso corpo naturalmente e pode ser utilizada artificialmente, mesmo que seja de fontes naturais. Mas o que é que vai fazer? É sempre muito difícil dosear a telomerasa certa. Não é o corpo que está a fazer isso. É um meio artificial. O que está a acontecer é que, em alguns casos, estão a aparecer células que eram células alteradas, células mutantes, que tornam-se cânceres. Portanto, que está a trazer muita apreensão no trabalho com a telomerasa. Portanto, esses estudos estão numa fase ainda, por isso é que a telomerasa já se conhece
vamos dizer, há mais de 20 anos e está a ser ensaiada há mais de 20 anos, mas porquê é que não está a ser assim tão utilizada? Não está a ser tão utilizada ou não se tornou público? Primeiro, porque os lobbies farmacêuticos querem ter aquilo sob controle, querem ter efetivamente a dose certa, o medicamento certo e ter o controle da utilização dessas substâncias. Por outro lado, a divulgação maciça, e se ainda não houver as pessoas que começassem a tomar isso massivamente, estragavam o negócio aos lobbies farmacêuticos, mas ao mesmo tempo também poderiam trazer problemas pessoais em caso de aparecerem desequilíbrios hormonais que poderiam ser bastante complicados. Portanto, então, o que quer dizer que, efetivamente, esse médico naturopata norte-americano, efetivamente, ao fim de 20 anos, fez o balanço. Então, checou-se todo nas clínicas que naquela altura podiam fazer. Então, ele estava melhor de visão, estava melhor de audição, estava melhor estava mais musculado, estava mais. Portanto, o seu corpo estava mais viril, tonificado. Em todos os parâmetros que ele foi avaliado, estava muito melhor do que há 20 anos atrás. O Dr. Lair, nesse documentário, diz que esse médico demonstrou que efetivamente podíamos rejuvenescer. É verdade que esse médico morreu com 94 anos e não sabe qual foi a causa. Assim disse o Dr. Lair. Eu fui investigar e o que encontrei é que efetivamente ele tinha criado em Los Angeles uma clínica de muito sucesso, ele era a prova viva de que era possível e os lobbies farmacêuticos podem não ter gostado, porque a autópsia dele não é conclusiva e inclusivamente é duvidosa porque parece que aquela autópsia não é dele. Portanto, acho que houve aí um jogo, portanto, para efetivamente desacreditar efetivamente o processo desse médico. A verdade é que a clínica morreu porque o mentor desapareceu e foi de certa maneira desacreditado. Portanto, esses lobbies são muito poderosos e podem fazer tudo o que quiserem. Nós vamos partir para um processo, ou vamos dar início a um processo diferente. Portanto, fazer tudo o que efetivamente hoje a ciência nos diz que devemos fazer, atividade física regular, aprender a evitar o stress, aprender a fazer meditação, aprender, portanto, métodos de alimentação mais saudáveis, evitar efetivamente a oxidação da célula e a acidificação da célula. Quando se consegue isto, e depois o foco, tem de se ter planeamento. A mente tem de estar focada no que se quer, tem de visualizar efetivamente os objetivos, ver uma fotografia em que somos mais novos e todos os dias focarmos-nos mentalmente nesse ideal, nesse objetivo. A mente tem de ter com que trabalhar, tem de se criar, porque, como eu já disse e já foi publicado aqui nesta página, portanto, o foco é muito importante e o nosso ADN ouve os nossos pensamentos. A palavra ouve é uma maneira de dizer ele está em contacto, ele reage em conformidade com os nossos pensamentos, com a nossa consciência. A nossa consciência é efetivamente o nosso ADN. Aquilo que vou falar aqui, hoje já começou a ser publicado sobre o ADN, estou a fazer várias publicações, o que quer dizer, devem ser lidas e pensadas. Quem estiver interessado tem de se documentar muito bem nesse processo. Falar, achar, portanto, que é interessante, mas não ter, efetivamente, não se documentar o suficiente, a pessoa não ganha consistência, firmeza. Achamos sempre que são os outros que têm de fazer as coisas por nós. Tem de ir a uma clínica de rejuvenescimento, tem de ir fazer operações plásticas. Está tudo bem. Isso cada um fará aquilo que bem entender. Agora, eu proponho um rejuvenescimento saudável, um rejuvenescimento sólido. Não é só por fora, é por dentro. O mais importante é por dentro, é de lá que vem para fora. Outros tratamentos que atualmente se fazem não nos levam a lado nenhum. Vemos que atualmente
há um boom de rejuvenescimentos nos artistas de cinema, de Hollywood, nos cantores, portanto, aparecem com aparentemente muito artificiais, com rostos muito artificiais, porque é um processo químico que não é 100% natural nem biológico. Quer dizer que eles precisam todos os anos ou de regularmente irem fazer revisões ao processo, mas por dentro está tudo na mesma. Quer dizer que o rejuvenescimento tem de começar primeiro no nosso pensamento. Quem pensa velho é velho, quem pensa novo rapidamente vai rejuvenescendo. Outra situação é que se não mudarmos a nossa alimentação, se não mudarmos as nossas rotinas de pensamento, o que vai acontecer é que nada vai mudar. Este será um primeiro aviso para que você pense que nesta aposta. Não seria muito interessante que se não você daqui, por exemplo, a 20 anos estivesse exatamente como está hoje? Isso já é rejuvenescimento, porque se você mantiver a sua figura, o seu e melhorá-la, mas se tivesse a figura biológica, a sua fachada biológica daqui a 20 anos como está hoje, você rejuvenesceu 20 anos. Isso não é interessante. Portanto, o que deve fazer mesmo é começarmos a trabalhar nisto, a trabalhar no processo. Nem encolher os ombros. Não, geralmente as pessoas não gostam de mudanças. E os desafios acham que é bom para os outros, eu gostava muito. Não é assim. A mentalidade da sociedade tem de mudar. Eu tenho estado a publicar nas 3 páginas muita coisa para as pessoas mudarem a mente, a maneira de pensar. Mudamos a mente, tudo muda na nossa vida. Difícil, demorado as pessoas fazerem novas mudanças, mas vamos por aí. Você siga o meu projeto, siga o Guru da Transformação e aos poucos você vai ver resultado. E nós sempre poderá comunicar comigo, sempre poderá escrever, fazer comentários e dentro do possível eu responderei às solicitações. Vamos continuar a fazer publicações. Semanalmente eu faço esta apresentação vídeo e aos poucos vamos interiorizando esse processo. Até lá, comece o seu rejuvenescimento. Obrigado pela sua atenção.